Você pode achar isso loucura, mas eu vou dizer mesmo assim. Se você repetir uma única frase durante 3 dias com convicção verdadeira, a sua vida começará a mudar bem diante dos seus olhos. Parece exagero? Pois é exatamente esse tipo de ceticismo que mantém a maioria das pessoas paralisada. Já reparou como algo pequeno pode arruinar o seu dia inteiro? Um comentário maldoso, uma cobrança inesperada, um olhar torto. Você acorda disposto, mas no meio da manhã já está com o humor no chão, mergulhado em dúvidas, mágoas e distrações. Mas será mesmo o fato em si que destruiu o seu dia? Ou foi a maneira como você reagiu a ele? A maioria das pessoas vive sem sequer imaginar que pode escolher os próprios pensamentos. Entregam o volante da mente ao acaso, ao trânsito, às notícias do dia, à opinião alheia. Mas a verdade, e você precisa ouvir isso com atenção, é que você nasceu com o poder de comandar sua própria mente. Não é o seu chefe, não são as circunstâncias, não é o azar, é você. Quando você acorda e já começa a pensar em tudo que pode dar errado, quando inicia o dia murmurando "isso não vai funcionar" ou "eu não sou bom o bastante", você está, sem perceber, semeando o fracasso logo nas primeiras horas da manhã. Cada pensamento que você nutre é uma semente, e a colheita virá, inevitavelmente, o que você tem plantado. Houve uma época em que eu mesmo fui prisioneiro da minha própria mente. No ano de 1912, eu estava trabalhando com entusiasmo no que seria meu primeiro grande livro. Mas eu não conseguia terminá-lo. Toda vez que me sentava para escrever, pensamentos como "ninguém vai se interessar por isso" ou "você não está preparado para isso" invadiam minha cabeça. Eu passava horas em guerra comigo mesmo. Até que um dia, cansado da autossabotagem, olhei no espelho e disse com firmeza: "Eu sou o mestre da minha mente." Repeti essa frase durante 3 dias, com toda a convicção que consegui reunir. No 4º dia, escrevi mais páginas do que havia conseguido nos últimos 3 meses. Aquela frase não mudou o mundo, mas mudou meu estado interno, e isso mudou tudo. A grande verdade que quase ninguém quer aceitar é esta: você não é obrigado a acreditar em todo pensamento que surge na sua mente. Pensamentos são como visitantes. Você pode abrir a porta ou mandá-los embora. E mais do que isso, você pode escolher quais pensamentos deseja abrigar. Já aconteceu com você de ficar revivendo uma conversa dolorosa do passado, pensando em uma dívida, uma perda, um erro, como se repetir o sofrimento fosse a única saída? A pergunta que você deve fazer nessas horas é simples, mas poderosa. Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Se enfraquece, descarte e substitua imediatamente. Diga: "eu sou resiliente, eu sou capaz, eu sou o mestre da minha mente." Você não pode impedir um pássaro de voar sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho ali. A mente funciona da mesma maneira. Pensamentos vêm, bons e ruins. Mas quem decide quais ficam é você. Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época em que o entrevistei, me disse algo que nunca esqueci. Hill, o segredo do sucesso não está em ter ideias brilhantes, mas em impedir que ideias fracas dominem sua mente. Ele me disse isso olhando firme nos meus olhos, com a segurança de quem construiu um império mental antes de construir um império financeiro. Agora veja o contraste. Nikola Tesla, um dos maiores gênios de sua época, morreu pobre e esquecido. Não por falta de capacidade, mas porque sua mente era como um campo aberto, sem cercas. Genial, mas solitário, constantemente assombrado por pensamentos de injustiça, desconfiança e isolamento. Um homem brilhante, derrotado por pensamentos que ele nunca aprendeu a controlar. Você não precisa ser um gênio, nem precisa ser milionário. Só precisa de um hábito. Afirmar, logo ao acordar, que você está no comando. Dizer: "eu escolho o que pensar."
E quando algo tentar te desestabilizar, e vai tentar, pergunte a si mesmo: isso merece espaço na minha mente? Essa emoção me aproxima ou me afasta da vida que eu desejo? Você tem ideia da força que ganha ao viver com esse tipo de vigilância? É como largar na frente da maioria, porque a verdade é que quase ninguém faz isso, quase ninguém decide o que vai pensar ao longo do dia. Quase ninguém se dá conta de que a mente pode ser treinada, educada, como um cavalo selvagem que aprende a responder ao comando do cavaleiro. Agora, imagine acordar durante 3 dias seguidos e antes mesmo de colocar os pés no chão, dizer: hoje eu comando a minha mente. Hoje nenhum imprevisto roubará meu centro. Hoje eu escolho pensamentos que me fortalecem. Faça isso. Apenas 3 dias. Observe o que muda. Veja como o mundo exterior começa a reagir diferente quando seu mundo interior está em ordem. Isso não é misticismo, é disciplina. E se você ainda tiver dúvidas, pense nisto. Quantas oportunidades você já perdeu por deixar sua mente te dominar? Quantas conversas você evitou? Quantos projetos abandonou? Quantas portas deixou de bater? Tudo por causa de pensamentos que você alimentou como se fossem verdades absolutas. Mas agora você sabe. E saber coloca você numa posição de escolha. A partir de hoje, ou você comanda sua mente, ou será comandado por ela. E uma mente sem comando é como um navio à deriva. Mais cedo ou mais tarde, bate nas pedras, gira em círculos e afunda. Diga isso ao nascer do sol. Fale com firmeza. Pode dizer de olhos abertos ou fechados, mas diga: eu sou o mestre da minha mente. Repita, e repita outra vez. Até que essa voz dentro de você seja mais forte do que qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer distração. Porque quando você assume o controle dos seus pensamentos, todo o resto começa a obedecer. Quantas pessoas você conhece que vivem ocupadas, correndo para lá e para cá, mas que parecem nunca sair do lugar? Fazem muito, mas constroem quase nada. Passam os dias apagando incêndios, lidando com o que aparece, reagindo ao que o mundo joga no colo. Mas quando o dia acaba, sobra aquele vazio. Aquela sensação incômoda de que o tempo passou, mas nada de verdadeiro foi feito. Você já sentiu isso? Eu já, por muitos e muitos anos. E vou te dizer uma verdade simples, direta, que muita gente evita encarar. Quem não escolhe um propósito claro, acaba vivendo para realizar o propósito dos outros. Acordar sem um porquê definido é como levantar para construir uma casa sem ter o desenho dela. Qualquer parede parece certa, até tudo desabar. Durante uma das fases mais confusas da minha vida, eu andava perdido de um projeto a outro, pulando de uma ideia para a seguinte. Num mês, eu queria ser empresário, no outro pensava em largar tudo. Dizia que o problema era falta de oportunidade, mas não era, era falta de direção. Só quando comecei a declarar, todos os dias pela manhã, com convicção, hoje eu escolho ter um propósito claro, foi que as coisas começaram a mudar. Não foi mágica, foi alinhamento. Minha energia, minhas decisões, minhas atitudes começaram a se ajustar a algo real, algo firme, algo que eu havia escolhido conscientemente. Pensa num pedreiro começando a obra sem saber onde cada parede vai ficar. Num agricultor lançando sementes ao acaso, sem saber o que deseja colher. Num carpinteiro batendo tábuas sem entender o que está construindo. É assim que vive a maioria das pessoas, esperando que o dia ganhe sentido por conta própria. E por que isso acontece? Porque fomos ensinados a esperar. Esperar por motivação, esperar por certeza, esperar por permissão. Mas o propósito não aparece, ele é definido, ele é assumido, ele é declarado. Você precisa acordar e dizer a si mesmo: hoje minha intenção é clara. Hoje eu me aproximo daquilo que eu quero construir. E isso não precisa ser nada grandioso.
Não precisa ser descobrir o sentido da vida como se fosse uma relíquia escondida em algum templo antigo. O que você precisa é de clareza para hoje. Talvez o seu propósito de hoje seja simplesmente terminar algo que você vem empurrando com a barriga. Talvez seja pedir perdão, tomar uma decisão, praticar uma habilidade, ou dar aquele primeiro passo em direção a um sonho antigo que você vive adiando. Não importa o tamanho do passo. O que importa é que ele vá em uma direção escolhida. Quando entrevistei Henry Ford, percebi algo além das palavras dele. Estava nos gestos. Ele falava pouco, mas cada palavra carregava convicção. Perguntei: Sr. Ford, por que o senhor insistiu tanto em criar um carro popular, mesmo quando diziam que era impossível fazer um carro barato? Ele me respondeu: porque eu já havia decidido o que queria construir. E quando você decide, tudo começa a se alinhar. Você entende o poder disso? Quando você declara com clareza o seu propósito, suas mãos deixam de agir no piloto automático e passam a criar de forma consciente. Seu corpo se move com mais firmeza. Sua mente começa a separar o que serve do que atrasa. Uma ofensa já não te afeta tanto. Você tem coisa melhor para fazer. A distração perde força, porque agora você tem foco. O medo diminui, porque o caminho já está traçado. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você decidiu com clareza o que queria construir com o seu tempo? E se hoje fosse o seu último dia, você sentiria orgulho do que está levantando? Ou perceberia que passou mais tempo varrendo poeira do que erguendo as paredes da sua vida? A maioria das pessoas diz: quero ter sucesso, mas não sabe em quê. Diz: quero ser feliz, mas não sabe o que isso significa. Acordam dizendo: vamos ver o que acontece. E depois se surpreendem por não terem ido a lugar nenhum. Mas você pode fazer diferente. Amanhã, antes mesmo do sol estar alto, acorde e diga: hoje eu escolho ter um propósito claro. E diga em voz alta qual é, com clareza, com firmeza, com direção. Pode ser: hoje vou estudar por 2 horas para dominar essa habilidade. Hoje vou ligar para aquele cliente e fechar aquela venda. Hoje vou dar início ao projeto que venho adiando há meses. Hoje vou me comprometer com meu corpo, minha saúde, minha mente. E sabe o que vai acontecer? As críticas, as distrações, os desconfortos, tudo isso continuará existindo, mas vai perder o poder que tinha. Porque quando a mente está cheia de propósito, não sobra espaço para a pequenez. Eu te proponho um desafio simples. Pelos próximos 3 dias, antes de fazer qualquer outra coisa, afirme o seu propósito. Com clareza, escreva, fale em voz alta, olhe nos seus olhos no espelho e haja de acordo. O mundo está cheio de gente que deseja. O que falta são os que decidem. O que falta são os que se levantam pela manhã e dizem com convicção: hoje eu escolho o meu caminho. Quem escolhe o próprio caminho deixa de ser passageiro e passa a assumir o volante da própria vida. E uma vida conduzida com propósito não é apenas mais produtiva. Ela é mais completa, mais intensa, mais verdadeira. Quantas vezes você já se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta é comum, quase automática. Mas ela traz consigo um veneno sutil, o da mentalidade de vítima. E eu te digo com total clareza, enquanto você acreditar que os desafios da vida são castigos, jamais conseguirá enxergar as oportunidades que eles escondem. A verdade que poucos têm coragem de encarar é esta: todo desafio traz uma lição disfarçada. E mais do que isso, cada dificuldade é uma chance de você se tornar mais forte, mais preparado e mais digno do futuro que deseja viver. A vida não vai simplesmente te entregar o que você quer. Ela vai te testar até ter certeza de que você merece. Em 1937, quando publiquei o livro Pense e Enriqueça, enfrentei uma das maiores provações da minha trajetória.
Apesar dos anos de estudo, da entrega total e de todo o conhecimento contido naquela obra, o livro não foi recebido com os aplausos que eu esperava. Alguns críticos disseram que era apenas mais um livro de autoajuda. Outros riram da ideia de que o pensamento pode moldar a realidade. E sabe o que eu fiz? Fiquei em silêncio, engoli minha dor e depois disse a mim mesmo: esse é o preço por ensinar a verdade. E todo preço pago com fé volta multiplicado. Continuei, mesmo quando as vendas eram poucas, mesmo quando zombavam de mim. Eu continuei porque entendi que aquele obstáculo não tinha vindo para me derrubar, e sim para me provar. E você? Como reage às suas provas? Quando aparece uma crítica, você se cala ou se fortalece? Quando seu plano falha, você desiste ou ajusta o rumo? Quando uma porta se fecha, você senta na calçada ou constrói uma janela? A maioria desiste cedo demais. Acham que fracasso é o fim, mas não é. O fracasso é apenas um aviso. Você ainda não está pronto. Prove que merece. Veja Thomas Edison. Ele errou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada elétrica. Mais de 1000 vezes. Um repórter perguntou a ele: como se sente ao ter fracassado 1000 vezes? E ele respondeu: eu não fracassei. Apenas descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Esse homem compreendeu o princípio. Ele viu no desafio uma escada, não um muro. E você também pode começar a enxergar a vida assim. Toda vez que algo não sair como planejado, em vez de pensar, isso não é para mim, diga, essa é minha chance de evoluir. Isso não é papo bonito. Isso é lei da vida. Nenhum músculo cresce sem resistência. Nenhuma espada se forja sem fogo. Nenhuma alma grandiosa amadurece dentro da zona de conforto. Lembra de quando era criança e caiu da bicicleta? Chorou, ralou o joelho talvez. Mas no dia seguinte, lá estava você tentando de novo. Você não disse, bicicleta não é para mim. Por que agora, já adulto, diz isso sobre seus sonhos? A diferença é que hoje os desafios são maiores, mais complexos, envolvem dinheiro, reputação, família, futuro, mas o princípio é o mesmo. Ou você aprende com a queda, ou desiste de aprender a voar. Muita gente nem percebe, mas está cercada de oportunidades. Só que elas não vêm sorrindo. Elas vêm disfarçadas de problema, de desconforto, de incerteza. E quem não estiver disposto a olhar além da aparência, o primeiro reclama, volta para casa e diz que a vida é injusta. O segundo arregaça as mangas, corta a madeira e usa as tábuas para construir uma ponte. Agora pense, qual dos dois você tem sido? Desafios não são sinais para parar. São chamados para você se tornar alguém maior. E quando você entende isso, o mundo muda diante dos seus olhos. A crítica se transforma em lapidação. O fracasso vira ensaio. A rejeição se torna redirecionamento. Mas é preciso escolher. Sim, escolher. Porque a dor vai vir de qualquer jeito. Você é quem decide se ela vai te enterrar ou te levantar. Por isso, amanhã cedo, quando o dia ainda estiver em silêncio, declare com firmeza: cada desafio é uma chance de crescimento. Repita isso por 3 dias e observe como sua mente começa a interpretar os problemas de forma diferente. Não mais como pedras no caminho, mas como ferramentas. Como pesos que fortalecem. Como mestres exigentes, mas generosos. Se você se comprometer com essa ideia, começará a ver portas que pareciam trancadas se abrirem. Porque o mundo recompensa quem não desiste na primeira pancada. Recompensa quem, mesmo ferido, dá mais um passo. Recompensa quem vê no obstáculo um trampolim e não uma prisão. E se alguém disser que isso é romantizar o sofrimento, sorria e diga: não, é transformar dor em crescimento. Porque fugir da dor não constrói ninguém, mas crescer com ela constrói tudo. A maioria das pessoas desiste cedo demais.
Elas começam animadas, motivadas com a ideia de mudar de vida, de conquistar algo novo, de realizar um sonho. Mas basta a primeira dificuldade aparecer, e lá estão elas, voltando atrás, arrumando desculpas, tentando se convencer de que não era para ser assim. E com isso, abandonam promessas, projetos e paixões. Eu vi isso acontecer milhares de vezes. Homens inteligentes, talentosos, com tudo para dar certo, mas que recuaram quando o caminho ficou difícil. O que essas pessoas não percebem é que a única diferença entre quem vence e quem fracassa está em uma decisão silenciosa, tomada todos os dias. A decisão de continuar, de não parar, de se recusar a desistir até alcançar a vitória. Você pode não ser o mais talentoso, pode não ter nascido nas melhores condições, pode até ter começado atrás de todo mundo, mas se você decidir, de verdade, que não vai parar até conquistar o que deseja, então nada poderá te impedir. Lembro-me vividamente da época em que publiquei meu primeiro manuscrito, baseado nas conversas que tive com Andrew Carnegie. Achei que seria um sucesso imediato, mas o que recebi em troca foi silêncio. Pior, vieram as críticas, as rejeições, as portas fechadas. Durante meses, ninguém se importou com o que eu tinha a dizer. Naquela época, sem dinheiro e com uma família para sustentar, parecia sensato desistir. Mas eu me sentei, respirei fundo e disse a mim mesmo: eu me recuso a parar antes de vencer. E foi essa frase, simples, direta, poderosa, que me empurrou para frente. Não foram elogios, não foi sorte, nem motivação. Foi persistência, a firme decisão de seguir mesmo quando nada parecia funcionar. E é aí que muita gente se engana. Acredita que se não está vendo resultados rápidos é porque está tudo dando errado, mas estão enganados. Porque o progresso verdadeiro, muitas vezes, é invisível no começo. O esforço está criando raízes antes de dar frutos. E se você desistir agora, pode estar jogando tudo fora a um passo da vitória. Pense em um alpinista subindo uma montanha. Lá de baixo, o topo parece inalcançável. Ele sobe um trecho, sente dor, o vento gelado corta o rosto, suas mãos sangram. E é nesse momento que muitos olham para cima e dizem: isso é demais para mim, e desistem. Mas aquele que persiste, que dá mais um passo, mesmo com medo, mesmo sem enxergar o cume, esse é o que chega lá. A vitória não pertence a quem sonha mais bonito, pertence a quem insiste com mais força. Veja a história de Harlan Sanders. Durante anos, ele tentou vender sua receita de frango frito. Foi rejeitado mais de 1000 vezes antes de fundar o que hoje conhecemos como a rede de fast food KFC. Se ele tivesse parado na 25ª tentativa, na 100ª ou na 999ª, ninguém saberia seu nome. Mas ele decidiu: eu não vou parar até vencer. Quantas ideias você já deixou para trás? Quantos sonhos abandonou pela metade porque os resultados não vieram rápido? E se você tivesse continuado só mais um pouco? E se tivesse insistido por apenas mais 3 dias, 3 semanas, 3 tentativas? Quase sempre, a diferença entre o fracasso e o sucesso está em um esforço a mais. O último degrau da escada costuma ser o mais pesado. É nesse ponto que a maioria desiste. E é exatamente aí que os persistentes vencem. Por isso, eu te desafio agora. Durante 3 dias, não importa o que aconteça, não pare. Se a voz do medo surgir, responda com coragem. Se a dúvida aparecer, reaja com ação. E se os resultados não vierem imediatamente, mantenha-se firme com fé. Diga a si mesmo, pela manhã, à tarde e antes de dormir: eu me recuso a parar antes de vencer. Essa afirmação simples vai transformar o seu comportamento, vai blindar o seu espírito, vai manter você em movimento, enquanto os outros ficam parados. E lembre-se, persistir não significa repetir o mesmo erro.
significa ajustar a direção, mudar a estratégia, afiar as ferramentas, mas nunca, jamais, desistir do objetivo. Quando tudo parecer difícil demais, lembre-se disso. O universo sempre testa aqueles que dizem querer alguma coisa. Ele quer saber se você quer de verdade ou se está apenas brincando com a ideia de vencer. Você quer mesmo? Ou só até se sentir desconfortável? Só até se cansar? Só até as pessoas começarem a duvidar de você? Quem decide vencer faz um juramento silencioso que ninguém ouve, mas que o mundo inteiro respeita, porque a vida recompensa com força total aquele que se recusa a desistir. Então, da próxima vez que a vontade de parar aparecer, e ela vai aparecer, feche os olhos, respire fundo e diga como quem dá uma ordem à própria alma: eu me recuso a parar antes de vencer. Diga isso mais alto que a dúvida, mais forte que a crítica, mais firme que a dor, porque no fim não vence o mais inteligente, nem o mais privilegiado, vence quem não para. Você pode não controlar o mundo ao seu redor, mas pode e deve controlar o que pensa, o que sente e o que faz com isso. E ao repetir essas verdades por apenas 3 dias, você começará a tomar as rédeas da única coisa que molda todos os seus resultados: sua mente. Se você entendeu isso, então está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar ainda mais longe. Assista agora e continue nessa jornada para se tornar 1% melhor do que você é neste momento. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui e eu te espero lá no próximo vídeo.